Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um encontro, né? Daquele série de encontros para a gente falar um pouco sobre o que é a, o ensino fundamental e como que é essa questão de essa conexão de escolas e, enfim, das novas pedagogias, o que é a, a questão de espaço de escola para uma educação não formal, né? Hoje a gente vai falar sobre escola como espaço de comunicação, uma escola aberta, né? Quando a gente fala em instituição de ensino, o fator primordial de, vamos dizer assim, de trabalho tem que ser a comunicação. Essa comunicação ela tem que acontecer diariamente, tanto quanto profissionais, né, professores, com os pais, alunos, professor e aluno, direção, supervisão, orientação com o corpo docente, né? Isso é um, vamos dizer assim, é primordial acontecer. Não tem como não ser dessa forma, não tem como ser de outro jeito, né? Tem que haver essa comunicação. E essa interação entre o corpo discente e o corpo docente, ela influencia diretamente na qualidade do ensino dentro das instituições, né? A partir do momento que a escola faz oferta de determinado curso, de determinada, como é que eu posso dizer, de determinada disciplina, né? Se é uma escola de alguma disciplina específica, se é uma escola de ensino fundamental, essa comunicação ela tem que ser eficiente, ela tem que ser de uma forma acertada, né? E aí, assim, tanto a comunicação interna como a comunicação externa, né? E aí a gente parte de um princípio aqui, né? Criar formas para que essa comunicação ela seja efetiva, né? Então, uma das sugestões é criar um plano de comunicação interno, né? Como que pode ser esse plano, né? Reunião semanal, né? Hoje em dia nós temos grupos de WhatsApp onde as informações elas são imediatas, né? Recebeu a informação, você já consegue repassar de uma forma imediata, né? E tanto isso quanto para os corpo docente quanto para os discentes, para os pais, alunos, enfim. Só que para que essa comunicação ela aconteça efetivamente, os gestores eles precisam estar preparados para isso. Não é simplesmente vamos nos comunicar e joga qualquer coisa lá. Essas informações elas precisam estar bem filtradas, né? Nem tudo que a gente vivencia dentro de sala de aula, em espaço escolar, precisa necessariamente ser partilhado. Existem situações, né? Igual ali na questão, os conhecimentos e as competências específicas que o aluno vivencia, o planejamento do professor, nem sempre ele necessariamente precisa ser partilhado com os pais, porque esses pais, às vezes, eles não têm a compreensão pedagógica que nós, profissionais da educação, temos. Então, se eu vou, de repente, falar sobre isso, né, com os pais, eu posso estar gerando algum atrito, algum problema, alguma discussão desnecessária, tanto para os alunos quanto para mim como profissional, né? Então isso precisa ser muito bem pensado, né? O gestor precisa ter uma estratégia boa para organizar esses dados, né? E abrir esses canais de comunicação, que são grupos de WhatsApp, rede social da escola, né? Memorandos, através de recados, bilhetes, uma agenda de comunicação. Em algumas unidades, assim, é bem bacana essa agenda de comunicação, porque tu tem um contato bem direto com a família, né? Perdão.
com a família. Então, essas agendas de comunicação, elas são bem bacanas, assim, né? Para tá utilizando como ferramenta, né? Claro que hoje, no mundo tecnológico que estamos vivendo, se torna mais fácil, né? Só que também se torna alvo de um causador de problemas, vamos dizer assim, né? Então, né, precisa ser feito como é que posso dizer, uma reunião, né, uma assembleia escolar com toda a equipe, e a partir dali fica decidido, né? Eu não quero o meu número exposto, eu não quero contato com os pais dessa forma, né? O meu contato é somente em espaço escolar e só isso. A gente sabe que hoje, né, no momento que a gente está vivendo de pandemia, tem muitos professores que se resguardaram nesse sentido, que não quiseram estar abertos a esse tipo de comunicação, né? E a gente sabe também que esses profissionais que não quiseram são os que mais estão tendo problemas em relação ao retorno desses alunos das suas atividades, né? Aquele profissional que vamos dizer assim, que deu a cara a tapa, participa de grupo de WhatsApp com os pais, com o aluno, tá na plataforma Google Classroom, tá nos outros, faz reuniões via Meet e outros aplicativos aí que facilitam essa comunicação. Esse profissional ele consegue avaliar o aluno dele de uma forma melhor do que aquele profissional que simplesmente não quis, se resguardou, né? E daí, para que isso aconteça, precisa dessa reunião, precisa desse, vamos dizer assim, de ter vamos dizer assim, esse consenso do grupo todo para que isso aconteça de uma forma específica, né? E aí, quando a gente parte do princípio de falar de escola aberta, o que é uma escola aberta, né? É a partir do momento que eu disponibilizo tantos contatos e espaços para que as coisas, para que essa comunicação aconteça, né? Eu tô trazendo essa família, essa comunidade para dentro da escola, porque eles acabam participando de algumas tomadas de decisões que são bem importantes, e eu torno essa escola uma escola mais democrática quando eu participo, né? Tenho essa abertura, né? Claro que tem que ser muito bem explicado, assim, né? Demonstrar principalmente o respeito pela equipe, né? Sempre trabalhar com esse tipo de pensamento de respeito pela equipe pedagógica, né? E a todos que fazem parte da atividade de rotina da escola, né? Quando o gestor ele demonstra esse tipo de posicionamento, ele consegue uma união dos profissionais, né? Para que tenha sucesso nesse plano de comunicação. Tanto internamente ali dos profissionais, quanto externamente com os pais, né? Quando agora mais, né, falando um pouquinho, né? Ali tu vai poder estar explicando para os pais como vai funcionar o ano letivo, as datas, os eventos, as apresentações. Tudo isso tem que ser parado antes do início do ano letivo e cronometrado. Vai, né, botar num cronograma tudo que tu vai fazer naquele momento, naquele ano, né? As datas, os eventos. Essa comunicação ela é extremamente efetiva para que aconteça um sucesso na escola. E aí, voltando lá, lembra do vídeo anterior, quando a gente fala de conectividade? Ali, quando eu já sei de antemão como é que vai funcionar o meu ano letivo, né? Eu consigo fazer esse link de comunicação entre uma atividade e outra, né? Entre uma visita pedagógica e outra. E isso é importante, ter essa comunicação. Perceberam como uma coisa vai ligando a outra e vai ligando a outra e faz com que essas ações aconteçam, né? E aí estimula a aprendizagem do aluno, tanto dentro do espaço escolar quanto fora do espaço escolar. Porque se o aluno já sabe que vai acontecer lá em dezembro um determinado um evento, vamos dizer, lá em novembro, jogos escolares, esse aluno
que estava pensando de repente em participar de alguma atividade esportiva, ele já pode se programar, porque ele sabe que lá em novembro vai acontecer essas atividades pedagógicas, esses jogos escolares, e esses jogos ele tem que saber que ele precisa estar bem preparado para poder participar. E aí ele pode buscar tanto dentro do espaço escolar recursos para que isso aconteça, né? Aí entra naquela questão lá de respeito, de regras, de tudo mais, quanto a questão né, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora. Quanto a questão vamos dizer assim, de determinação. Ele determinou que lá em novembro ele vai participar dos jogos escolares e ele vai ganhar. E aí isso reflete na vida escolar dele. Porque ele sabe que precisa estar bem preparado para que isso aconteça, né? E aí, voltando ali um pouquinho, né? Eu falei ali das formas, né? Das dicas de como a gente pode fazer uma comunicação efetiva, né? E numa dessas comunicações a gente pode estar envolvendo os alunos, que seria a fabricação de cartazes e banners, né? Quando eu tenho esse cronograma bem feito, bem pensado no início do ano, o aluno ele eu consigo estar envolvendo os alunos, né? O Dia da Família na escola, que é um dia, né, nacional, que a gente tem que ter, todas as instituições elas têm que ter esse Dia da Família na escola, né? Que é muito importante para as crianças, né? É um momento assim que a gente sabe que muitos deles esperam ansiosos, né, para estar ali naquele convívio e trazer a família deles para dentro daquele espaço escolar, né? E assim, em algumas experiências, em algumas vivências que eu tive nesse período de 8 anos aí que eu já estou na área da educação, a gente vê essa importância, e aí algumas, né, sucesso numa escola, de repente insucesso em outra, e assim você vai pegando, né, essas ideias, né? Então é um ponto positivo assim até mesmo para a escola, principalmente escola pública, né, para estar arrecadando uma receita maior, para estar depois revertendo isso para a própria instituição, né? Eu penso assim, claro que a gente sabe que tem colegas que não gostam nem um momento desse dia, né, da família na escola, mas eu vejo assim como extrema importância, até mesmo não ser um dia, né? De repente fazer 2 grandes ações durante o ano. A gente sabe que para a gente parar, para o profissional, né, professor, parar os conteúdos, as competências ali e partir para esse tipo de atividade, é difícil, né? Pensar nisso dali, mas de repente a gente tendo, né, isso pode parecer para alguns até uma utopia, mas se a gente para pensar, né, nesse sentido assim de como isso é benéfico, né, tanto em questão financeira para a instituição quanto emocional e afetiva para a criança, para o aluno, né, a gente consegue chegar num objetivo muito maior e alcançar muitas vezes objetivos, né, que a gente talvez seguindo, né, o cronograma normal de aulas, talvez a gente não conseguisse, né? Ali a gente pode estar despertando talentos, né, assim como no vídeo anterior eu falei, né, dos espaços de educação não formal. Quando a escola ela está aberta para a família, ela está aberta para a criança, ela consegue entender como que funciona, né, a questão cultural daquela família. E isso a gente pode pegar assim, referências da pedagogia Waldorf, que ela é uma pedagogia voltada para a família, né? Envolve a família e a criança. E quando tu tem esse envolvimento da família, tu consegue ter algo mais. Tu consegue buscar, né, um objetivo maior. Quando tu tem um conhecimento de como é a família daquela criança, os gostos, as preferências, né? E aí, quando tu cria um dia desse da família na escola, e tu abre isso para a família vir um show de talentos, habilidades de jogos que às vezes tu nem pensava que aquele pai
que vem todo engravatado, por exemplo, buscar o filho na escola, ou vem sempre bem arrumado, tu às vezes tu acha que ele não tem essa habilidade toda. E aí, de repente, lá nesse momento, desperta essa habilidade. Tu vê a interação entre pai e filho, entre mãe e filho, ou aquela figura, né? Aquela figura familiar que a criança tem. A gente vê essa interação e isso reflete no emocional da criança, positivamente. E vai refletir na escola também. Acho que a partir do momento que o professor está mais próximo da família, ele consegue, com uma parceria, para que os resultados sejam mais efetivos, né? Então, eu sempre penso assim que a questão da escola aberta, ela deveria funcionar, sim, mais de uma vez no ano, né? E essas ações que são voltadas nesse sentido, elas precisam ser mais, ter mais, vamos dizer assim, mais eficiência, né? Então, como eu posso dizer assim, a importância dessa comunicação nesse ambiente escolar, ela faz com que esse trabalho em equipe ele seja mais positivo, né? Quando se monta esse plano de ação no início do ano, é partilhado entre a comunidade escolar, a família, né? As pessoas já começam, os profissionais ali, já começam a fazer esse link entre, vou realizar tal atividade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando isso é bem pensado anteriormente, tu consegue uma comunicação melhor, né? É uma ferramenta positiva, né? Para que isso tudo aconteça, né? E ela proporciona culturalmente o engajamento de toda essa comunidade escolar, né? Principalmente se você trabalha com temas assim. Esse ano a festa da família vai ser voltada para as vamos dizer assim, para as imigrações, por exemplo, né? Nós temos influência de vários da colonização, né? Aqui em Joinville nós temos influência da colonização alemã, daí tem portuguesa, agora a gente chegou no momento a açoriana, né? Porque é da região próxima aqui. Agora chegou um momento que Joinville ela tem uma influência de quase tudo, assim. Tem grupos que são do norte e nordeste, tem ainda a questão cultural, né, da colonização da cidade pelos alemães, mas tem muita gente migrada de outros estados, e aí você abrindo a escola e falando sobre isso, proporcionando para essas famílias estar ali naquele espaço e eles poder falar da cultura deles, é bem interessante, porque há essa troca, né, da cultura. A criança, ela vai percebendo isso naturalmente, até mesmo quando o amiguinho às vezes fala diferente, vamos dizer assim, né, o sotaque é bem carregado. Nós temos a questão aqui também do Haiti, né, muitos haitianos, e é muito rica a cultura deles, é muito bom poder partilhar. Então, se eu abro um espaço para que isso aconteça dentro da escola, eu faço com que as crianças elas percebam isso naturalmente. E daí, olha só como pode parecer meio loucura assim, mas eu nem preciso trabalhar a questão racial necessariamente, porque o meu aluno ele já vai perceber que aquilo ali é natural, que aquela pessoa aquele haitiano é uma pessoa, que aquele gaúcho é uma pessoa, que aquele nordestino é uma pessoa, e não necessariamente, né, o que infelizmente muita gente ouve falar da sociedade, cria-se um rótulo, você é gaúcho, você é nordestino, acaba se criando esse rótulo na sociedade. E aí é onde a gente tem muito essa questão de preconceito. E aí, se o meu aluno tem a oportunidade de conviver dentro de espaços com essa diversidade cultural, para ele vai ser normal isso ali. E aí eu não terei tanto trabalho em abordar esse tema, né, de questão racial, para que
A gente sabe que precisa, que existem, né, dentro das competências e habilidades a serem desenvolvidas pela criança, a necessidade de se falar de determinados assuntos e determinados temas que são bem delicados, né? E para a gente, professor, é mais delicado ainda. Então, quando o meu aluno tem esse suporte de escola aberta e a oportunidade de estar vivenciando isso, aquilo é natural. Ele não vai questionar ninguém, né? Por mais ele vai compreender que a sociedade em si, em geral, né? Não estou descriminalizando ninguém, nem marginalizando ninguém em hipótese nenhuma, mas assim, quando a gente para analisar isso tudo, a gente sabe que existe esses rótulos criados pela sociedade em geral e que dificulta o trabalho em sala de aula, tanto com os pequenos do ensino do ensino da educação infantil, quanto o Fundamental 1 e os grandinhos do Fundamental 2. A gente sabe que existe essa dificuldade, né? E daí, quando a proposta de escola aberta é para que isso não, para que se vivencie tem essas diversas vivências e não se, né, não, vamos dizer assim, que o aluno não se assuste nem se escandalize com esse tipo de situação, né? E por isso essa comunicação ela tem que ser bem efetiva, né? Pensar em tudo, nos mínimos detalhes para que isso aconteça, né? É um alinhamento dos colaboradores, né? E esses objetivos bem organizados para que essa comunicação aconteça, né? Então, quando eu falo estar com a escola aberta, eu não estou dizendo que o aluno pode ir na escola e lá nessa escola ele vai ter as disciplinas, né, o currículo normal de um funcionamento durante a semana. Quando eu falo de escola aberta, eu estou proporcionando um outro momento para o aluno estar na escola, né? Então, estou proporcionando uma nova forma dele aproveitar aquele espaço de educação, mas de uma forma não formal. Ali eu vou estar abordando temas culturais, temas, né, contemporâneos, da nossa contemporaneidade, e o aluno ele vai estar vivenciando isso.